Vamos ler a palavra de Deus, Mateus capítulo 6, a partir do verso 25. Palavras de Jesus: portanto eu lhes digo, não se preocupem. Não se preocupem. Portanto eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida. Não se preocupe quanto ao que comer ou beber. Nem se preocupe com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Observem a criação, observem as aves do céu. Elas não semeiam, elas também não colhem, elas também não armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês, seres humanos, muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que fique preocupado, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens e mulheres de pequena fé? Portanto, não se preocupem, dizendo, o que é que vamos comer? O que é que vamos beber? Ou o que vamos vestir? Pois são os pagãos que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe, Ele sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o domingo que vem, com a semana que vem, com o mês que vem, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém. Amém. Quero começar essa mensagem de hoje falando a vocês e ao meu próprio coração sobre aquilo que tem sido para mim e para você um desafio constante. A gente identificar quais são as coisas da nossa vida que a gente de fato não poderia perder de jeito nenhum. Esses dias atrás eu estava fazendo um pouco o exercício disso comigo mesmo. Tem um monte de coisas que nós consideramos importantes, não é, gente? Tem um monte de coisas que nós lutamos por isso, trabalhamos por isso, ou que são nos dadas por Deus, e que vão chegando a gente, e a gente vai se ligando a essas coisas de alguma forma, e a gente vai percebendo essas coisas como elas não puderem de jeito nenhum serem afastadas de nós. Mas eu queria que você fizesse um exercício comigo hoje e pensasse assim: o que é que em última instância eu não posso perder na minha vida? Eu queria que você fizesse esse exercício. Eu não estou falando ainda sobre o maior dos bens, o próprio Deus. Eu não estou falando nisso ainda. Mas eu estou falando das coisas que estão ao seu lado hoje, ao seu redor, que fazem parte da sua vida. O que é que
não poderia ser tirado de você de jeito nenhum. Ou em outras palavras, a gente poderia raciocinar um pouquinho ao contrário. Quais as coisas que eu tenho medo de perder, mas se eu não tiver, eu sei que de alguma forma Deus vai dar caminhos para mim, direções para mim, para eu ganhar uma nova perspectiva. Pense sobre isso. Pense sobre coisas que a gente tem muito medo de perder, mas que eventualmente a gente pode perder. Eu estou falando disso para você, porque eu queria trazer à memória minha e a sua, as coisas e a palavra de Deus e as promessas que nos dá esperança. Eu queria que a gente se lembrasse disso. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse texto que nós lemos, Mateus 6, Sermão do Monte, ele é escrito por Mateus no momento em que os discípulos de Jesus, a Palestina, a nação de Israel, ela está subjugada. Roma está dominando a nação de Israel e oprimindo a nação de Israel, o povo de Israel, que não era nação ainda nesse momento. Então, eles estavam com medo de perder os seus empregos. Estar contra Roma era estar sob risco iminente e total. Eles estavam com medo de, sendo um povo subjugado, não ter a vestimenta para os seus filhos, não ter escola para os seus filhos. Eles estavam com medo de a economia, que já estava fraca, ficar mais fraca ainda, e eles não poderem sustentar os seus familiares, os seus entes queridos. Essa é a situação. E Jesus olha para eles e diz assim: vocês precisam olhar para o que vocês estão vendo, não numa perspectiva como os pagãos veem. Vocês estão no meio da história, passando por algumas situações, mas isso vai passar. E vocês precisam lembrar que o reino de Deus é a verdadeira realidade. Que Deus continua governando a história. E que vocês não podem perder o senso de justiça, o senso de esperança diante das dificuldades. E é por isso que nós começamos lendo esse texto, como Jesus já dizendo logo de frente: portanto, eu lhes digo, não se preocupem. Ler esse texto hoje no Brasil de 2019 tem quase os mesmos desafios que quando esse texto foi escrito originalmente. A economia na Palestina estava ruim demais. As pessoas estavam com pouco trabalho. As famílias estavam com medo de não conseguir criar os seus filhos. Tudo isso era uma realidade quando esse texto foi escrito há 2000 anos atrás. Então vem Jesus e começa a falar aos seus discípulos: vocês precisam olhar através das coisas. Não olhe para a história como algo que está determinado. Lembre-se que Deus está governando a história e que há coisas que são mais importantes do que outras, e que algumas coisas a gente pode perder e outras não pode perder. Então se preocupem com aquilo que jamais vocês podem perder. E o texto central de Mateus 6, a partir do 25, trata de uma coisa chamada preocupação. Preocupação. Eis uma coisa que a gente tem que aprender a lidar nos dias de hoje. Pense comigo aqui, as coisas que nesse momento estão lutando na nossa mente para ganhar a nossa atenção, e a gente se fixar nelas e gastar todas as nossas energias nela. Por exemplo, nós estamos preocupados hoje em ter trabalho amanhã, gente? Estamos ou não? Estamos preocupados com o futuro dos nossos filhos? Muito. Nós estamos preocupados, por exemplo, em ter uma nação mais justa? Estamos preocupados com isso. O que mais que nos gera preocupação hoje?
Aposentadoria, Rogério. É verdade, uma preocupação de grande parte dos brasileiros. Nós estamos preocupados com negócios que a gente começou e que são legítimos, são justos, e a gente quer que eles vão bem, que eles floresçam, que eles frutifiquem. Todas essas coisas estão diante de nós. Mas como é que a gente deve viver, considerando que há coisas que chegam até nós e vão, mas tem outras que jamais a gente pode perder a perspectiva. E é sobre isso que eu gostaria de propor hoje, lendo a palavra de Deus, chamar a nossa igreja, a nossa comunidade, a aprender através da palavra de Deus, descansar em meio às muitas preocupações. Quais os corações que precisam de descanso aqui hoje, gente? Quem está com o coração assim dizendo: Senhor, eu preciso descansar a minha alma, eu preciso descansar dos pesos pelos quais eu estou passando, eu preciso descansar das preocupações. E a gente começa a ouvir a voz do próprio Jesus dizendo assim: vinde a mim, os sobrecarregados. Sobrecarregados de quê? Das preocupações. E eu vos trarei alívio. Pensem comigo, primeiro, essa palavra preocupação, ela já tem na sua própria etimologia uma coisa que deveria fazer a gente chamar a atenção. Preocupação é uma pré-ocupação. É você se ocupar de uma coisa antes do que ela está acontecendo. É você trazer o futuro para o presente. E sem realizar o futuro, você sofre o futuro no presente. E é uma conta estranha, porque você só tem o débito e não tem o crédito. Porque o futuro não chegou ainda, portanto você não tem ele. Mas você já tem os débitos do futuro e a preocupação, porque você trouxe para hoje. E eu queria que você, à luz da palavra de Deus, visse algumas coisas comigo para as quais Jesus chama atenção. E o texto de Mateus 6:25 escancara uma realidade sobre a preocupação. Antes que eu veja com você, eu não estou chamando de preocupação aqui o pensamento responsável. A Bíblia vai dizer que a gente deve cuidar para a gente não ser pesada ao outro irmão, portanto a Bíblia incentiva o trabalho, a Bíblia incentiva a diligência, a criatividade, a Bíblia manda a gente ser responsável, ou seja, manda a gente não desperdiçar as coisas. Tudo isso é ensino da Bíblia Sagrada, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando quando a gente começa a não só fazer essas coisas, mas trazer muito futuro para o presente. Quando a gente começa a ter a sensação que a gente só vai ficar em paz se a gente controlar algumas coisas. Então a gente quer controlar as nossas finanças exageradamente, a gente quer controlar os nossos filhos exageradamente, a gente quer controlar a situação política do nosso país exageradamente. Então a gente entra em lutas, em contendas, a gente entra em preocupações que não são da nossa vida, mas a gente traz para dentro delas. E a Bíblia vai ensinar a gente, a primeira coisa, a preocupação é irracional. Veja as palavras de Jesus: não se preocupem. Por quê? Porque a vida é mais do que aquilo que vocês vestem. Jesus coloca uma ordem de prioridade. Na época de Jesus, parece que a vida era bem mais simples. Na época de Jesus, há 2000 anos atrás, as pessoas se preocupavam basicamente com 3 coisas: no que comer, se alimentar, no que vestir e onde ter um abrigo onde morar. Comer, vestir e morar. Agora pensa bem, a vida de hoje se complicou muito ou não, gente?
as nossas preocupações estão um pouquinho além dessas 3 coisas? Mas muito, muito. E uma das coisas que invadiu a nossa vida e está tornando a nossa vida irracional é a propaganda. Que na época de Jesus não havia um marketing do jeito que a gente vê hoje. E o que é o marketing? O marketing é criar uma necessidade que você não tem. Você não tem. Mas aí vem a propaganda e fala assim: você precisa disso. E aí você já começa a se preocupar. Puxa, é verdade, eu não tenho isso. E mais uma preocupação vem para a sua cabeça. E você vai alimentando isso no seu coração. E aí vem Jesus e fala assim: isso é irracional. E por que é irracional? Porque a vida é mais do que você se vestir. Em outras palavras, Jesus estava comunicando à sua época e dizendo assim: olha, a sua vida não consiste no tipo de roupa que você veste. E muito menos a sua vida não consiste no tipo de alimento ou de restaurante que você frequenta. Não é isso. Essas coisas você pode ficar sem. Elas podem estar na sua vida, mas elas podem sair da sua vida também. E nem mesmo a sua vida, ela se baseia aonde você mora. Porque pode ser que você esteja morando num lugar hoje que não seja tão bom, mas amanhã Deus vai abrir oportunidades e seja um lugar muito bom. Mas você precisa também estar atento que pode ser que você esteja num momento muito tranquilo da vida e por alguma dificuldade você precisa morar num lugar mais simples, vestir-se mais simplesmente, comer mais simplesmente. Então Jesus olha para a gente e fala assim: ó, não caia nessa história irracional de que você precisa de um monte de coisas. O que você precisa mesmo é cuidar do centro da sua vida. E a sua vida é mais do que comer, vestir ou morar. A sua vida é aquilo que mais reflete a glória de Deus. E Deus está cuidando da sua vida e pode dar a você o que você precisa. Amém, gente? Então, preocupação é algo irracional. Por quê? Porque tem coisas que a gente se preocupa e a gente sabe que não pode mudar. É verdade ou não é, gente? Não tem coisas assim? Você sabe que não pode mudar, mas você se preocupa. É racional isso, gente? Se a gente já sabe que não pode mudar, não é racional. Agora pense ao contrário comigo. Tem coisas que nós sabemos que podemos mudar e a gente se preocupa em demasia. Também é irracional, porque se podemos mudar, se nós podemos trabalhar, se nós podemos mudar essas coisas, não faz sentido a gente ficar se preocupando exageradamente. Porque essas coisas, elas vão se tornando algo opressivo dentro de nós. Elas vão ganhando uma dimensão até que a palavra de Deus precisa vir a nós e diz assim: não se preocupem com as roupas que você precisa, porque a vida é mais do que tudo isso. Deus pode fazer fluir de outros lugares, de outras situações, aquilo que você precisa. Então cuide do centro da sua vida e não deixe com que a sua vida se torne irracional. Amém, gente? Você pode levantar a sua mão comigo e dizer: Senhor Jesus, me ensina isso. A preocupação, em muitas vezes, ela nem tem a ver com a racionalidade. Porque se eu não posso mudar, eu preciso descansar. E se eu posso mudar, então eu não preciso me preocupar. Amém, gente? Mas no verso seguinte, 26, nós vamos ver Jesus ensinando que a preocupação, além dela ser irracional, ela também é antinatural. Pode parecer incrível, mas a preocupação exagerada, ela não é natural. Deixa eu mostrar isso para você de forma mais clara. Você nasceu preocupado? Nasceu? Quem aqui nasceu preocupado?
Já saiu assim, cadê o meu primeiro emprego, o meu estágio, onde que está? Onde que eu vou morar? Cadê a minha mamadeira, a minha primeira mamadeira? A gente nasce assim, gente? Não, a gente não nasce assim. Então a preocupação é coisa que a gente aprende socialmente. Ela não é natural em nós, é a gente que vai agregando isso à vida. A gente vai falando assim, eu preciso disso, aí eu preciso daquilo, eu preciso daquilo outro, aí o meu filho precisa daquilo, e a gente vai agregando o mundo dos outros em nós, e a propaganda vai ajudando. Você precisa de um carro melhor, aí você compra um carro melhor. Não, você precisa de um carro melhor ainda, porque o seu vizinho já tem esse. E a gente vai se preocupando, e isso vai oprimindo a gente. Portanto, vem Jesus e diz assim, isso é antinatural. E por quê? Aí ele diz, olhe para as aves, olha para o pardal, olha para os passarinhos que estão passando aí na rua. Eles não se preocupam. E é muito interessante a gente fazer esse exercício, né? Você já imaginou um pardalzinho preocupado? Um pardal se escabelando, jogando as penas para cima. Ai meu Deus, amanhã como é que eu vou viver, eu pardal? Já viu um pardal assim? Não viu. E por quê? Jesus está dizendo, olha, se o Criador cuida de um pardal, que é uma coisa mais simples na criação, você acha que Deus não vai cuidar de você? Você acha que Deus não vai prover as suas necessidades? Porque vocês são muito mais valiosos ainda. E por que nós somos valiosos? Porque nós carregamos dentro de nós a imagem do próprio Deus. Sabe o que isso significa? Que se Deus cuida das coisas mais simples da criação, você não pode viver uma vida com um pensamento antinatural, achando que você vai controlar as coisas. Porque no final da história, você vai ver que há coisas que você não controla e que você vai precisar entender como é que Deus está chamando você para confiar nele e mandando você olhar para as coisas simples da vida. Aliás, talvez esse seja um dos maiores desafios para nós hoje. Ao invés da gente olhar para as coisas sofisticadas da vida, talvez o chamado de Deus para nós é, vamos olhar para as coisas mais simples da vida. O que é que eu preciso para andar mais leve? O que é que eu preciso ter que de fato eu não posso perder? Porque se Deus prometeu cuidar das aves e dos pardais, Ele vai cuidar de mim. Amém, gente? Para você reforçar isso na sua mente, faz assim com a sua mão e diga, Senhor Jesus, eu já aprendi que a preocupação exagerada é irracional, mas ajuda eu a aprender também que ela não é natural, e que assim como o Senhor cuida das aves, que são tão simples, o Senhor vai cuidar de mim também. Amém, gente? Jesus continua, e Ele nos ensina um terceiro princípio, que a preocupação, além dela não ser racional, e além dela não ser natural, a preocupação também é inútil. É inútil. Presta atenção, gente, como às vezes nós perdemos tanto tempo e energia se preocupando com uma coisa, que às vezes ela nem se confirma depois. É verdade ou não é, gente? A gente fala assim, não pode, não dá, eu preciso fazer alguma coisa, daqui a pouco a coisa nem acontece, nem passou por você, e a gente gastou toda essa energia, e a gente só trouxe opressão para dentro de nós. Olha as palavras de Jesus, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode ter um dia de 25 horas? Quantas horas tem seu dia? Preocupando tem quantos dias? Sem preocupar tem quantos dias? Você chegou, ou melhor, quantas horas, né? Não quantos dias. Se você se preocupar pouco, quantas horas vai ter o seu dia, gente? Mas e se você se preocupar muito, descabelar, você não dormir, quantas horas vai ter? Chegou a uma conclusão simples como eu?
É o que Jesus está dizendo aqui. Você não vai aumentar 1 hora no seu dia. Você não vai aumentar 1 minuto a mais dentro da sua hora se preocupando. O que precisamos então? A gente precisa entender que isso, além de racional e além de não ser natural, também é inútil. E quando a gente começa a olhar para as palavras de Jesus, a gente percebe que há muitas coisas que a gente não pode alterar, mas faz com que a gente comece a se sentir impotente. Faz com que a gente se sinta assim meio miseráveis em relação a alguma coisa. E por quê? Porque a gente não tem essa percepção do que Jesus está olhando para os seus circunstantes e dizendo assim: olha, Roma está oprimindo vocês. Tem muitas coisas que parecem estar longe do controle de vocês. Mas eu vou mostrar para vocês que o meu Pai que está nos céus não perdeu o governo da história e está cuidando da vida de vocês. Jesus continua ensinando os discípulos, e ele ensina que a preocupação, além de racional, além de antinatural e além de inútil, ela tem uma outra característica que é a quarta. A preocupação também é desnecessária. E por que ela é desnecessária? Por uma simples razão. Porque Deus sabe do que nós precisamos. Você acredita que Deus sabe do que você precisa? Mas tem dias que você acorda e você parece que não tem muito essa certeza, gente. Acontece com você isso também? E você entra naquela roda viva falando assim: será que Deus sabe mesmo do que eu preciso? Eu preciso lembrá-lo do que eu preciso. Eu preciso orar de um certo jeito. E a gente acha que o problema está na nossa oração. Então a gente acha que tem oração fraca e oração forte. Ou senão a gente fala assim: não, minha oração é muito fraca. Eu preciso ligar para o pastor Manô, porque ele é pastor. E a oração de pastor é mais forte. Por que a gente faz isso? Porque a gente não acredita no fundo que Deus está cuidando de nós e sabe do que eu preciso. Agora veja que a frase é: Deus sabe do que eu preciso. Não é Deus sabe do que eu acho que preciso. A diferença está aí. Ou seja, Deus promete cuidar de nós em nossas necessidades, não necessariamente os nossos desejos. Necessidade é uma coisa, desejo é outra coisa bem diferente. E o que Deus está prometendo é: quando você confia em mim, eu vou cuidar de você nas suas necessidades. Mas qual é o nosso problema? É que às vezes a gente não quer que Deus cuida só da nossa necessidade. A gente quer que Deus cumpra todos os nossos desejos. E é por isso que a gente se preocupa. Porque isso começa a entrar na nossa vida, coisas das quais a gente não precisa. Você conseguiria pensar mentalmente numa coisa, por exemplo, um exercício. Coisas que tem nas nossas casas e que a gente não precisa. Se amanhã fosse dado para você: olha, você tem umas 2 horinhas para você dar uma catada nas coisas que você não precisa, mas está fazendo parte da sua vida. A gente já tem um trabalhinho, gente? Só que a gente hoje está numa sensação aqui que a gente precisa de mais coisas. Tá ou não tá, gente? Sejam humanos e sinceros. A gente não está pensando: eu preciso disso. Mas se a gente parar para pensar e olhar para dentro da nossa vida atual, já tem um monte de coisa que a gente poderia se livrar delas. Se livrar delas. E por que isso acontece? Nós confundimos necessidade com desejos. Necessidade é aquilo que não pode sair da nossa vida. E a Bíblia está dizendo assim: Deus sabe. E Deus está cuidando para que isso jamais aconteça. Amém, gente? Mas o que é desejo? Desejo é aquilo que Provérbios vai dizer: há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas o final dele não é o melhor, é trágico, é problemático. Então nós descobrimos com Jesus nos ensinando que a preocupação, ela é desnecessária. E como é que a gente sabe que ela é desnecessária? Ora, no próprio Sermão do Monte, há uma oração que nós conhecemos ela como oração do Senhor. A oração do Pai Nosso.
Eis uma oração registrada na Bíblia, não por acaso, e que a gente, quando ora essa oração, a gente apenas repete sem refletir. Mas eu queria fazer um exercício aqui com vocês. Vamos orar a oração do Pai Nosso? E ver se cabe preocupação dentro dela. Vamos orar? Então vamos lá. Só a primeira sentença. Pai. Então a primeira pergunta, de quem é o Pai? De quem é mesmo? E por que a gente acha que Deus só é Pai de algumas outras pessoas que estão se dando bem? O Pai é nosso, e se o Pai é nosso, Ele prometeu cuidar de todos nós, amém, gente? E esse Pai que é nosso está onde? Os céus é o lugar, o ambiente onde a palavra de Deus se cumpre de forma plena. Ou seja, o ato de Deus falar é a mesma coisa de acontecer. Se Ele disse, vai acontecer, não tem como não acontecer. Pai nosso que estás no céu está dizendo, tu és o meu Pai e o Senhor cuida de mim. E como o Senhor está nos céus, no ambiente que a tua palavra acontece, eu sei que ela vai acontecer na minha vida. Amém, gente? E depois o que a gente pede? Santificado seja o teu nome. Que a minha vida revele a tua santidade e o teu zelo pela vida. Mas olha o verso seguinte, o que diz? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o reino de Deus. Todos os benefícios que Cristo conquistou na cruz, é direito nosso. O cuidado de Deus, o relacionamento com Deus, o amor de Deus, a justiça de Deus, a esperança que vem de Deus, tudo isso é reino de Deus. Que venha o vosso reino, e na sequência que seja feita a... Essa é a parte que a gente ora, mas a gente não quer muito isso. É verdade? Quando você começa a sua oração, você começa assim: Senhor, eu queria tanto que a tua vontade se cumprisse na minha vida. Você ora assim, gente? Ou só quando você fica mais envergonhado no final da sua oração? Você já pediu tanto que você quer para Deus, que você fala assim, acho que Deus vai ficar meio chateado comigo. Senhor, então cumpra-se a tua vontade na minha vida. Mas você já orou por um monte de coisa antes, que é você quem quer. Seja feita a tua vontade. E como é que essa vontade deve ser feita? Aqui no mundo dos homens, como ela é feita nos céus. Amém, gente? E olha o pedido seguinte da oração. O pão, de quem é o pão, gente? Você está percebendo que nessa oração não tem nada que é meu? O Pai é quem? Nós. O pão é tudo nosso. É algo que Deus dá à sua criação. Não é para uma pessoa que descobriu um segredo espiritual, é para os filhos de Deus. O pão nosso de cada dia nos dá a semana que vem, o mês que vem. Deus, não esqueça de 2020 do pão. 2025 começa a se preocupar, Deus, que eu preciso do pão em 2025. É isso que diz a oração? O pão nosso de cada dia nos dá. Quando é, gente? Hoje. É uma oração para a gente descansar em Deus. O pão é para hoje. Por que não é para amanhã? Porque amanhã, o Deus que cuidou de você hoje, vai cuidar para que o seu amanhã tenha o cuidado dele, a bênção dele, o refrigério dele. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa as nossas dívidas ou ofensas. De que modo? Senhor, assim como eu perdoo o meu marido, a minha esposa, o meu filho, o meu cliente, o meu fornecedor, perdoa a mim assim como eu faço com os outros. Difícil essa parte, gente? Percebe porque a gente começa a se preocupar? E não nos deixe cair em tentação. Tentação do quê? Tentação não do que eu preciso, mas do que eu desejo. Porque o que eu preciso, o Senhor já está dizendo que vai trazer à minha vida. Agora eu posso ter a tentação de não me contentar com isso e tentar o teu nome, pressionar o teu nome santo
a cumprir os meus desejos. Então a oração é: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E onde mora esse mal? Ele mora fora da gente ou dentro da gente? Aonde mora esse mal, gente? Você já percebeu que se a gente falar assim: olha, se todas as coisas das quais eu não gosto desaparecessem, o mundo estaria ok. É verdade, gente? É verdade? Então, para você, o mal só está do lado de fora. Agora, imagina se o outro orasse a mesma oração. É você que desapareceria. Então a gente começa a perceber que a fonte da nossa preocupação tem inclusive a ver com o mal que mora dentro de nós. E que a gente tem dificuldade de perceber, né, Naldo? Mora dentro de nós. É por isso que Jesus ensina: orem ao Pai, para que vocês não caiam em tentação, mas que Ele livre vocês de achar que vocês são bons o tempo todo, porque bom é Deus, é a graça de Deus que está atuando em vocês, é por isso que Ele cuida de vocês. Amém, gente? Então você já aprendeu que a preocupação, ela tem 4 características. Eu estou terminando, mas eu queria que você se lembrasse o que as palavras de Jesus dizem. A primeira preocupação, a primeira característica é que a preocupação é o que mesmo? Irracional. Tem coisas que você não vai mudar, portanto não adianta você ficar se preocupando. E tem coisas que Deus vai dar condições de você mudar, então você também não precisa se preocupar. O que você precisa é trabalhar e confiar em Deus. Amém, gente? Mas tem uma segunda característica: a preocupação é o que mesmo? Por que é antinatural? Porque você não nasceu preocupado. Você não nasceu desesperado com a sua mamadeira. Você não nasceu desesperado e falou: eu preciso entrar na USP aos 18 anos de idade. Você não pensava isso. Só depois que isso foi tomando a sua vida. Terceira característica: a preocupação é o que também? Inútil. Porque se você não pode antecipar o futuro, não adianta você sofrer o futuro, você tem o futuro com você. É inútil. E a quarta característica qual é? Por que ela é desnecessária? Porque Deus sabe o que você precisa. Amém? Você pode, assim, falar com convicção para quem está perto de você: Deus sabe o que você precisa. Não, repita de novo: Deus sabe o que você precisa. E Ele vai cuidar disso. Mas o que você precisa não é necessariamente o que você acha que precisa. Então, isso Deus não tem a ver com isso. Deu para você entender? Agora, qual é a palavra final que Jesus nos traz diante dessas 4 características? 2 ensinos no texto que a gente vai vendo. O primeiro ensino é: aprenda a viver um dia de cada vez. Isso é um ensino da Bíblia Sagrada. Basta a cada dia o seu mal. Deus deu você combustível de vida espiritual, emocional, para uma coisa de cada vez, um dia de cada vez. Sabe por que a gente está se preocupando demasiadamente e começando a ficar adoecidos? Porque a gente tem um dia de 24 horas, mas a gente está trazendo para dentro dele atividades de 50 horas. A gente está querendo abraçar o mundo, resolver o mundo. E Jesus está dizendo assim: olha, viva um dia de cada vez. A minha graça vai te bastar para esse domingo. Amém, gente? E na segunda-feira, a graça de Deus vai fazer o quê? Vai nos cobrir também. E na terça? Vai ter mais graça de Deus para terça. E na quarta, quinta e sexta também. Ou seja, aprender a viver o cuidado de Deus um dia de cada vez. Eu preciso dizer para mim mesmo isso todos os dias: Deus me deu 365 dias no ano. E se Ele me deu isso, Ele também está me ensinando como viver esses 365 dias. Se eu tentar trazer 400 dias, vai dar problema. Se eu tentar trazer 370, vai dar problema. Por quê?
Porque eu preciso aprender a viver cada dia de uma vez ou na sua vez, porque a graça de Deus vai sustentar a minha vida. Amém, gente? Segundo ensinamento, e eu termino a mensagem de hoje, é que a gente aprende talvez a das mais duras das nossas lições em relação a esse texto. E o que a gente aprende? Confiar em Deus cada área da nossa vida. Tem horas que a gente começa a espiritualizar tudo. E a gente começa a perceber que a nossa vida começa a se fragmentar. Você quer ver uma coisa? Nós estamos no culto aqui hoje. Então nós falamos assim: Senhor, cuida da minha vida espiritual. Mas aí a gente sai para o trabalho amanhã e tem um monte de desafios. A gente acha que aquilo não tem mais a ver com Deus. E a gente fala assim: Senhor, que bom que o Senhor cuidou de mim no domingo, mas agora, na segunda-feira, sou eu que tenho que resolver esse negócio aqui. Então é a minha força, é a minha capacidade, é a minha inteligência, são os meus contatos. E a gente acaba deixando de confiar a Deus a cada área da sua vida. Deixa eu fazer um desafio para você aqui hoje. Você que precisa abandonar parte dessa preocupação que é doentia para mim e para você. A minha pergunta é: você está disposto a confiar a Deus todas as áreas da sua vida? Você está disposto a confiar em Deus a sua vida profissional? E não desesperar, porque Deus vai cuidar de você? Você está disposto a confiar em Deus a sua família, os seus filhos, o seu esposo, a sua esposa, e saber que aconteça o que acontecer, Deus vai cuidar de você? Que aquilo que parece impossível, fora do seu controle, não está fora do governo de Deus, porque Deus governa a história, e se você amá-lo, se você andar com Ele, Deus vai prover essa necessidade para a sua família. Você confia assim? A gente está disposto a colocar, por exemplo, a vida política do Brasil nas mãos de Deus? A gente está disposto a colocar a vida econômica do Brasil e falar assim: Senhor, há tantos pais de família sem trabalho, mas a Tua palavra diz: se nós nos voltarmos para Ti, se nós nos arrependermos, se nós buscarmos a Tua face, então o Senhor virá do céu e trará cura para a nossa terra. Estamos dispostos a isso? O desafio é esse: confiar a Deus cada área da sua vida e da minha vida. E é por isso que eu quero terminar essa mensagem de hoje lembrando a você que não são os informes que você lê nos jornais que vai orientar a sua vida. Não é as suas preocupações que vão orientar a sua vida. Se você fizer da palavra de Deus a luz para os teus caminhos, então você vai olhar para a vida com uma nova perspectiva e vai trazer à sua memória as promessas de Deus que traz esperança. Vocês querem recordar comigo as promessas de Deus hoje? Sabe o que diz o Salmo 37, para mim e para você, que estamos acumulando preocupações? Entrega o teu caminho ao, entrega o teu caminho ao, confia nele, e ele agirá em teu favor. Você recebe essa palavra de Deus? Mas não é só essa, porque a palavra de Deus no Salmo 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o nosso socorro bem presente na hora da angústia, da preocupação. Deus é o nosso refúgio, Ele é uma fortaleza para aqueles que neles esperam. Você está disposto a receber essa palavra de Deus? Mas não é só isso, porque nós, quando olhamos para a palavra de Deus, elas vai dizer assim: parem de lutar e saibam que eu sou Deus e eu serei exaltado entre as nações. Você recebe essa palavra de Deus? Sabe o que diz o Salmo 118? Na minha angústia, na minha preocupação, eu clamei ao Senhor, e sabe o que o Senhor fez? Ele me respondeu, dando-me ampla liberdade. Deus quer trazer liberdade para a nossa vida, amém? Isaías, o profeta, no seu livro, na sua profecia, no capítulo 26, diz assim: Tu, Senhor,
guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque ele em ti confia. Deus vai guardar você em paz no meio dos seus sofrimentos e preocupações. Timóteo, Paulo olha para a gente e diz assim: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Eu queria que você levantasse sua mão comigo e disse: o Senhor me deu um espírito de equilíbrio, sem exageros, mas com muita confiança, um poder que vem do Espírito Santo, que habita em mim, e por isso eu posso ficar em paz. E finalmente eu quero lembrar uma outra promessa de Deus para você. Essa quem nos lembra é o apóstolo Pedro. Ele diz assim: lancem sobre ele toda a vossa... Qual é a palavra mesmo? Toda a vossa... Sabe o que é ansiedade? É preocupação acumulada. Lance sobre ele todas as vossas preocupações acumuladas. Sabe por quê? Porque ele tem cuidado de você e de mim. Eu preciso lembrar disso e você precisa lembrar disso. É por isso que a palavra de Deus está diante de nós hoje, para levantar o nosso ânimo, lembrar a gente das promessas do Senhor, e a gente sair daqui com o espírito vivo, fortalecido, porque Deus está cuidando de nós. A gente não precisa ficar preso ao passado e nem precisa antecipar o futuro. Por quê? Porque quem está com Deus anda na hora certa. Amém, gente?